Graça e paz, amados, que Deus te abençoe. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você, que está no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, que diz: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparada com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Amado, eu não sei qual a situação que você tem passado. Eu não sei qual a dificuldade que você tem trilhado. Sabe, eu não sei quais lutas, quais desertos você tem passado ultimamente. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, que nada daquilo que você vai estar passando hoje, que nenhum desse sofrimento, que nada desse sofrimento vai se comparar com a glória que Deus vai revelar na sua vida mais tarde. Você pode não estar entendendo hoje aquilo que você tem passado. Ou muitas vezes você pode estar entendendo, porque aquilo que você tem passado é consequência de decisões erradas que você tomou na sua vida. Mas independente se você sabe o motivo ou não sabe o motivo, independente de você ser o causador do motivo desse deserto, ou algo aconteceu, esse deserto acontecendo, você não sabe o motivo. O Senhor Deus, Ele na palavra de Deus, através de Paulo, no livro de Romanos mesmo, no capítulo 8, no versículo 28, ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E quando eu entendi o poder dessa palavra, a verdade dessa palavra, a promessa dessa palavra, eu entendi que quando a palavra de Deus diz uma coisa, ela diz aquilo que ela diz. E como diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, são todas as coisas. As situações boas que você tem passado, assim como as situações difíceis que você tem passado. Assim como as lutas, como os desertos que você tem passado, que você não consegue enxergar final, sabe? Tudo isso o Senhor coopera para o bem. Tudo isso nós servimos a um Deus que é especialista em converter todo o mal que passamos em bem. Nós temos um Deus que é especialista em pegar todo o sofrimento pelo qual passamos, todo o deserto, toda a luta pelo qual passamos e transformar isso para a glória dele e revelar a glória dele através desse deserto, nesse deserto. E sabe quando a gente pode ver isso? Quando a palavra de Deus nos fala em Gênesis, na história de José. José, ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Quando ele era escravo, ele foi injustiçado e colocado numa prisão. E naquela prisão ele foi esquecido, mesmo depois de ter sido bênção na vida do copeiro de Faraó, ter revelado um sonho. Ele falou: não se esqueça de mim. E ele foi esquecido. Então José, ele foi vendido, José, ele foi injustiçado e José foi esquecido. Ele era um cara que podia ter tudo, sabe, pra ser um cara cheio de ódio, de amargura, de angústia. Mas passando por todo aquele deserto, o Senhor colocou ele como governador do Egito. E a palavra de Deus nos fala que em certo momento ele reencontrou os irmãos dele. E ele que tinha sido tudo para ser um homem cheio de amargura, de ódio, de rancor, ele não desconta essa amargura, ele não desconta esse ódio, ele não desconta esse rancor nos irmãos. Sabe, a palavra de Deus diz em Gênesis 45, quando há essa revelação da identidade dele, que os irmãos ficam apavorados, de descobrirem que José estava vivo. Sabe, a palavra de Deus diz aqui, no versículo 5 em diante, no capítulo 45, diz: agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. Sabe, depois, mais para frente, no capítulo 50, novamente os irmãos ainda preocupados com aquilo que José poderia fazer depois da morte de seu pai. José chegou para eles: não tenham medo, por acaso sou Deus para castigá-lo? Vocês me pretendiam fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo.
Amado, você pode olhar essa luta que você tem passado hoje. Você pode olhar esse deserto que você tem passado hoje. Você não entendeu o motivo, você não entendeu o porquê. Você acha que José, quando foi vendido para escravo, ele imaginava que anos depois ele seria governador do Egito? E ele salvaria a vida daqueles irmãos que teriam vendido ele como escravo? Você acha que José, quando ele foi injustiçado e colocado numa prisão, ele tinha ideia de que ele seria governador de tudo aquilo? Quando ele foi esquecido, você acha que ele tinha ideia daquilo que estava preparado para a vida dele? José ele não tinha noção daquilo, ele simplesmente passava por aquela situação. E o Senhor transformou toda aquela situação, e eu quero te falar isso para você hoje. Por mais que você pode não estar entendendo aquilo que você tem passado hoje, por mais que você esteja sendo esquecido, por mais que você esteja sendo injustiçado, por mais que você esteja sendo vendido pelas pessoas, sabe, nada daquilo que você tem passado vai ser comparado com a glória que Deus vai se revelar na sua vida através desse deserto e nesse deserto, amado. Muitas vezes você não foi injustiçado, esquecido. Muitas vezes esse deserto está passando é por culpa única e exclusivamente sua, e você sabe que por culpa sua. Mas muitas vezes o mal que você intentou contra a sua própria vida, o Senhor vai converter em bem também. Não é simplesmente o mal que os outros tentaram fazer contra você, mas muitas vezes o mal que você acabou fazendo, o Senhor, ele é especialista em transformar o mal em bem. O Senhor é especialista em transformar as maiores dificuldades da nossa vida em motivos da manifestação da glória dEle. Quando a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o teu propósito, é para dizer, amado, existe propósito para isso que está passando. Você pode não entender qual é o propósito, você pode estar destruído, você está arrasado, você pode não ver amanhã, mas o sofrimento que você está passando pelo presente não há de se comparar com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Simplesmente descanse no Senhor, simplesmente continue vivendo. Sabe, a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 e 7, diz, portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e Ele no tempo certo os exaltará. Entregue todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Amada, a palavra que eu tenho para falar com você hoje, por mais que você não esteja entendendo o motivo desse deserto, o nosso Deus é um Deus que muitas vezes Ele transforma esse mal que está passando em bem. José, ele foi usado para salvar a vida de muitos. Ele não fazia ideia quando ele foi lançado, quando ele sofreu cada injustiça, quando ele sofreu cada perseguição, quando ele sofreu tudo aquilo que ele sofreu. Mas o Senhor converteu em bem aquilo que ele estava passando. Portanto, aquilo que eu estou te falando, amado, é simplesmente humilhe-se debaixo da mão de Deus, debaixo do poder de Deus, do grande poder de Deus. Humilhe-se, se entregue para Ele e fale, Deus, eu me entrego a Ti, eu não sei aquilo que eu estou passando, por que eu estou passando isso, mas eu sei que a Tua palavra diz que tudo coopera. Então, que esse deserto que eu estou passando, que esse mal que eu tenho vivido, que essa luta que eu tenho passado, o Senhor realmente, Pai, converta em bem para o propósito do Senhor nessa terra. Sabe? E a palavra de Deus continua, entreguem suas ansiedades a Ele, pois Ele cuida de vocês. Não é fácil passar por deserto, amado. Não é fácil passar por momentos de lutas e dificuldades, e principalmente quando você não consegue enxergar o amanhã, principalmente quando você não consegue enxergar o motivo, quando você não consegue enxergar o propósito. Mas nesse momento, é o momento que você tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, entregar suas ansiedades, entregar essa luta, entregar o deserto nas mãos do Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de você. Sabe, a maior promessa, uma das maiores promessas que o Senhor fala comigo na palavra dele é essa, no versículo 7. Entregue suas ansiedades ao Senhor, pois Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado. Não é que Deus vai cuidar de você, é que por mais que você não consiga enxergar, o Senhor já tem cuidado de você. E tudo aquilo que você tem passado, nada vai se comparar com o que Deus vai revelar na sua vida através dessa luta, mano. Entenda isso, simplesmente viva o propósito de Deus, por mais que você não entenda esse processo.
Processos não foram feitos para serem entendidos. Processos foram feitos para serem vividos. Foram feitos para serem passados, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, se cumpra na minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu te entrego cada homem e cada mulher que está recebendo esse vídeo hoje, que por mais que possa estar passando por momentos de lutas que eles não entendam, ou muitas vezes lutas que o causador, o motivador foram eles mesmos, Pai, mas que eles possam ter a certeza que Tu és um Deus, que é um Deus que transforma todo o mal em bem, é um Deus que faz tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é luta, tudo aquilo que é deserto cooperar para um bem, do propósito do Senhor. Pai, que eles possam ter essa fé no coração, sabendo, Pai, que em nome de Jesus, todo esse sofrimento que eles estão passando, não e nem nada se comparará com a glória que o Senhor vai revelar na vida deles, em nome de Jesus. Fortalece a fé deles, renove a esperança deles, faça que, Pai, essa palavra realmente encontre vida no coração deles e eles possam descansar, entregar suas ansiedades, preocupações, lutas ao Senhor, na certeza que o Senhor tem cuidado de cada um deles, em nome de Jesus. Amados, entenda essa verdade realmente na sua vida. Entenda que o nosso Deus é um Deus especialista em transformar histórias. Eu tenho falado que o nosso Deus é um Deus que pega pontos finais e coloca vírgulas e coloca um ponto e vírgula que é o início de uma nova história. Tudo aquilo que você tem passado, inclusive o mal que você tem passado, a luta, o deserto, vai ser onde Deus vai manifestar a glória dele na sua vida. É onde Deus vai manifestar o milagre, a vitória dele na sua vida pela sua infinita graça e misericórdia, porque tudo coopera para o propósito dele, tudo coopera para o propósito dele, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em nome de Jesus, e que você viva essa verdade, porque o Senhor tem cuidado de vocês. Não se atenha, não fique olhando para o sofrimento que você tem passado hoje. Simplesmente entregue esse sofrimento nas mãos de Deus e viva aquilo que Ele tem de propósito em meio a isso tudo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que você viva a melhor semana da sua vida, uma semana de milagres, de vitórias, de últimas palavras, respostas, de boas notícias, do cumprimento, da realização do propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe.